Você sabe, depois da vinheta tem informação aqui no canal Som da Repórter. Voltando, pessoal, dia de Inter, terça-feira, duelo pela Copa do Brasil contra o Maracanã. Vamos trazer o time que foi testado pelo técnico Roger Machado. E mais informação sobre o interesse do Sevilha no lateral esquerdo Bernabei. Mas antes da gente falar de tudo isso, deixa o teu like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal, pessoal, ajuda aí a gente chegar aos 4.000 inscritos nesta volta do canal. Também se inscreve, claro, e ativa as notificações para não perder nenhum conteúdo. Sem mais delongas, bora pro vídeo. E hoje às 7 da noite o Internacional recebe o Maracanã, jogo válido pela Copa do Brasil. Jogo de ida, terceira fase da competição. O Inter, claro, precisa vencer, precisa fazer uma vantagem para levar para o jogo da volta lá em maio, a princípio marcado para o Ceará. Ainda não se tem uma definição exata sobre isso. Agora, pessoal, a questão do dia de hoje, além da vitória com score, com vantagem, é a preservação dos jogadores. Essa é a grande ideia do Internacional para tentar estancar essa sequência de desgaste dos jogadores, que vem de uma grande sequência de jogos. Eu até fiz um levantamento na Rádio Bandeirantes. Jogadores como Bruno Henrique, Vitão, tem 13, 14 jogos em sequência pelo Internacional. Não todos como titular, o Bruno Henrique principalmente, o Vitão até acho que sim, mas são muitos jogos, né, em sequência. Imagina enfileirar 13 jogos sendo titular. É algo muito desgastante para o jogador, e é por isso que o Roger vai fazer essa escolha de preservar alguns jogadores. Veja bem, não são todos jogadores, sim alguns que estão mais desgastados. Eu estou apostando, pessoal, principalmente no Vitão, no Bruno Henrique e no Alan Patrick. Esses são os principais, na minha opinião, que devem ser preservados na partida desta noite. Ser preservado, veja bem, não quer dizer não atuar, quer dizer não começar a partida. Talvez fiquem até no banco de reservas, quem sabe entrando na segunda etapa. Sobre o time, pessoal, tô colocando aí na tela para vocês o provável Inter para a partida desta noite. Vamos por partes, porque são algumas dúvidas. O Antony é o goleiro. Na lateral direita já tem a primeira dúvida, Aguirre ou Natan. Apesar do Aguirre ter sido preservado na última partida, tudo indica que ele volta para esse jogo contra o Maracanã. Mas o Roger fez elogios ao Natan, disse que é uma opção que o Inter está ganhando com a partida que ele fez contra o Juventude. Então não descarto que o Natan possa começar, embora, repito, a tendência seja da volta do Aguirre. Na zaga, sem o Vitão, que deve ser preservado, Rohel reassume a condição de titular. Vitor Gabriel atua pelo lado esquerdo, ele está voltando de lesão ainda, precisa de ritmo de jogo. E na lateral esquerda, mais uma dúvida, Bernabei ou Ramon. E por quê? O Bernabei, apesar de ser um jogador importante, enfim, que também merece descanso, ele foi preservado recentemente, há 4 jogos, mais precisamente, na partida contra o Fortaleza. Então pode ser que ele esteja em condições de começar a partida, e até o Roger tentando, quem sabe, manter aquela ideia de uma defesa o mais titular possível, para não desentrosar tanto. Então tu já vai ter o Aguirre, tu já vai ter o Vitor Gabriel, deixa também o Bernabei para ter uma defesa com uma mudança apenas, que é a saída do Vitão, entrada do Rohel. O meio-campo vai ter o Ronaldo, mais uma vez sem o Fernando. Thiago Maia deve jogar na vaga do Bruno Henrique, aliás, a grande chance do Thiago Maia nesta terça-feira. Oscar Romero na vaga do Alan Patrick. Pela direita, o Tabata, na esquerda, o Vitinho e na frente, o Ener Valencia. Pessoal, esse deve ser o time do Inter. O Valencia também vem de uma sequência de jogos. Acontece que o seu reserva, o Borré, teve um problema muscular na partida contra o Juventude. Então, possivelmente, muito provavelmente, o Borré está fora também desse jogo. O Inter vai divulgar a lista de relacionados ao meio-dia.
A grande questão, pessoal, que eu coloco também como uma possibilidade, embora mais remota, é que para o Valência ser preservado também, o Roger opte por uma formação que ele gostou na partida contra o Juventude, que é com o Wesley de centroavante. O Roger fez elogios a essa atuação do Wesley por ali, disse que pode sim ser utilizada em outros momentos, embora não ache a tendência para esse jogo contra o Maracanã. Acho que ele vai de Ener Valencia, quem sabe no intervalo ou no início do segundo tempo, aí sim ele parte para essa ideia do Wesley como centroavante. Mas por hora, o Valencia deve começar a partida desta noite. Vale destacar, pessoal, que para essa função o Roger relacionou o Raikkonen, que é um garoto do Internacional, 16 anos de idade, é uma promessa aí do celeiro de ases. Ele foi contratado junto ao Goiás na última temporada, se eu não me engano, e é um jogador que está relacionado. O Inter não tem o Luca, não tem o Ricardo Matias, que seriam alternativas no banco. Dá mais um indicativo ainda de que o Valência vai começar o jogo, porque o Roger relacionou mais um atacante da base que nunca esteve relacionado, a primeira vez que isso acontece, e em alguma necessidade pode acabar entrando, embora não seja a tendência. O Roger não costuma fazer esse tipo de estreia já na fogueira em jogo importante pela Copa do Brasil. Quero falar agora, pessoal, sobre a situação do lateral esquerdo Bernabei, que a gente colocou uma dúvida ali se ele joga ou não, a tendência é que comece a partida, mas a situação em relação ao Sevilha teve uma atualização. A informação do meu parceiro Simon Bianchini, que trouxe esse interesse do Sevilha, também do Lucas Colar, parceiro do Vozes do Gigante. E a informação é a seguinte, pessoal: o Sevilha esteve no final de semana aqui em Porto Alegre, através de olheiros, de scouts, que acompanharam a partida entre Inter e Juventude para observar justamente a atuação do Bernabei em loco, né? A gente sabe que os clubes observam o jogador através do vídeo, através da transmissão, mas geralmente os clubes, quando estão muito interessados, mandam algum representante para fazer uma observação local, no local da partida mesmo, observar comportamento, observar posicionamento, algo que não apareça talvez no vídeo, e isso é importante para o processo de contratação. E segundo as informações que vêm desses colegas, o Sevilha gostou bastante da atuação do Bernabei e estaria interessado em fazer uma proposta ao Internacional, em tentar uma negociação. Porém, o Inter já avisou que não vai facilitar nenhum negócio envolvendo o Bernabei. E, aliás, não é só o Bernabei. O Inter já teve postura semelhante com o Vitão, com o Vitor Gabriel, que são jogadores também bastante sondados pelo mercado, principalmente europeu. Então, pessoal, não há nesse momento uma proposta, não há uma preocupação real do Inter em perder o Bernabei, porque o Inter promete fazer jogo duro, promete pedir nas alturas. Lembrando que pagou pelo Bernabei 4,5 milhões de euros. Ainda não pagou, obviamente, tudo, parcelou esta compra, mas acertou esse valor. Ou seja, para o Inter liberar o Bernabei a essa altura do campeonato, no meio da temporada, certamente será um valor bem alto, um valor que no mínimo dobre esse investimento, e olha, estou chutando baixo, que o Inter fez no início da temporada. Então, por enquanto, fiquem tranquilos, não há nada concreto, nada que indique a saída do Bernabei, apenas o interesse mais forte do Sevilha da Espanha, que é um time muito tradicional, mas que não vem bem no Campeonato Espanhol, por exemplo, está na segunda página nesta temporada. Embora seja um time tradicional que ganhou aí muitas Ligas Europas nas últimas temporadas, inclusive com o Fernando, volante do Inter, sendo uma das peças fundamentais. Então é um time tradicional, um time que tem dinheiro, que conseguiria, digamos, financeiramente alcançar esse valor que o Inter gostaria, mas por enquanto não há esta sinalização. Por enquanto, Bernabei segue sendo atleta do Internacional. Então é isso, pessoal. Hoje estaremos na cobertura da Rádio Bandeirantes, estarei nessa com a Michele Silva, com Daniel Oliveira, com Calvin Corrêa, todo o pessoal
da Band. Convido você a acompanhar a nossa jornada no FM 94.9 ou também aqui no YouTube Sport Band RS. Vou deixar o link aqui na descrição para vocês acompanharem. É isso, pessoal. Deixa o like de vocês aqui embaixo, ative as notificações, se inscreva aqui no canal. Eu volto com o vídeo pós-jogo, depois da partida, para a gente falar sobre Inter e Maracanã, jogo pela Copa do Brasil. Até mais, volto com o próximo conteúdo para vocês.